Fala aí, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que todos estejam bem. Bom, meu povo, estou de volta em mais uma videoaula aqui no nosso canal do YouTube, o nosso canal Estudo Fácil. Olha que beleza, meu povo, que prazer estar de volta com você, meu querido estudante fácil. Bom, meu povo, para a nossa videoaula de hoje, que vai ser uma videoaula de álgebra, nós vamos continuar falando de função, tá bom? Hoje dando ênfase em função trigonométrica, tá bom? E fazendo apenas exercícios do Enem, tá bom? Então hoje eu trouxe 9 exercícios do Enem, que é um assunto que costuma cair, né? É frequente no Enem e em outros vestibulares também. Então eu trouxe para a gente praticar uma parte de interpretação e leitura de gráfico, tá bom? Como que a gente tira a função a partir do gráfico. Isso é super importante, tá bom? Super importante mesmo, por isso que eu trouxe para a gente praticar e, enfim, para ficar tudo já chuchu beleza, tá bom? Tranquilo? E olha, para você que é novo aqui no canal, que ainda não é inscrito no Estudo Fácil, já se inscreve, deixe o seu like, ative as notificações e também compartilhe com os seus amigos para que eles venham estudar conosco, beleza? E também siga o nosso Instagram, @_estudo.fácil, tá bom? Que é por lá que você acompanha tudo que eu posto semanalmente, às segundas, quartas e quintas, beleza? Fechou, meu povo? Tranquilo? Então, ó, eu vou soltar a vinheta do canal e a gente vai fazer uma pequena revisão, uma pequena relembrada do assunto, tá bom? Que eu já comecei esse assunto de função numa aula passada em que eu falei de função composta e trigonométrica, tá bom? Aí a gente trabalhou um pouquinho mais, tá? Então, se você quiser rever, vai para a aula e depois volta para cá, tá bom? Tranquilo? Então, eu vou soltar a vinheta e a gente faz uma revisada e partir o exercício, fechou? Tranquilo? Então, vamos embora, meu povo, vamos que vamos! Aê, meu povo, tô de volta. Bora lá. Então, ó, antes da gente partir para a revisão, quero mostrar para vocês, ó, esta ficha que está disponível na descrição, aqui na bio, tá bom? Na descrição mesmo, na bio é outra coisa, esqueci. Então, na descrição está o link desta ficha, tá bom? Com 10 exercícios, também só de Enem, tá bom? Porém, envolvendo interpretação de gráfico, tá bom? Eu selecionei aqueles um pouco mais difíceis e tudo mais, porque tem muitos que são muito tranquilos assim de se resolver, muito fáceis, por isso que eu trouxe. Então, ó, tem 10 exercícios, estão bem interessantes, se você quiser praticar, eu recomendo, tá bom? Super recomendo, e com gabarito no final, ó. Então temos gabarito aqui, ó, tem uma tabela legal. Enfim, vale a pena fazer para praticar, tá bom? Este 4 aqui eu super recomendo, tá bom? Super recomendo. Beleza? Tranquilo? Então o link dela está na descrição. Acessa, qualquer dúvida me mande lá pelo Insta, fechou? Então agora sim, bora para a aula. Então deixa eu tirar aqui PDF, beleza? Partiu o slide. Vamos lá, ó. Lembra, fazendo uma revisão de função que nós já trabalhamos isto, tá bom? Isso aqui é super importante. Por isso, caso você queira rever alguma coisa, também pode voltar na aula anterior, que também já tinha trabalhado sobre isso, tá? Bom, pegando uma função modelo aqui, ó, f de x é igual a b mais a vezes ax mais b. Isso daqui é importante. Isso que está em vermelho, vamos dizer que são os modificadores de uma função, digamos assim, tá? Agora, vamos começar analisando este cara aqui, ó, que está fora da função. Olha lá, que está fora da função. Isso é importante, está fora da função. Quando eu digo fora da função, não está mexendo dentro do parênteses, tá? Então está fora do parênteses, fora da função, fora da variável, digamos assim. Se está fora da variável, ele vai alterar quem? A imagem, ou seja, alterou os valores do y apenas. Os valores de x permanecem os mesmos, tá? Caso este cara Bzão for positivo, ele vai mover todo o gráfico para cima. Se for negativo, mexe todo mundo para baixo. Ou seja, se tiver a função mais 1, eu vou subir todo mundo para cima uma unidade. Se tiver menos 1, desço todo mundo. Tá bom? Bem simples, né? Inclusive na aula passada, eu só não vou entrar aqui, porque eu já fiz isso na aula passada. Eu entrei neste link do GeoGebra, vou deixar também na descrição, para você ir lá e mexer e brincar com vários gráficos, colocar esses valores, enfim, é super legal, super recomendo, tá bom? Vamos lá. Então B sobe e desce, beleza? Este azão aqui, ó, que está multiplicando a função, se ele for maior que 1, ele vai dilatar. Se ele for menor que 0, ele vai inverter o gráfico. Tá bom? Ou seja, o que nós tínhamos, exemplo, ponto máximo de 2, nós vamos passar a ter ponto máximo de menos 2. Beleza? Tranquilo? E aí,
Se este valor de a estiver entre 0 e 1, a função vai contrair, ou seja, ela vai diminuir. O que eu estou falando com isso? Este cara aqui ele vai mexer na amplitude, tá bom? Na amplitude. Isso também é importante a gente pensar. Ele mexe na amplitude, ou seja, vamos dizer, tamanho do gráfico. Se ele está maior, se ele está menor e tudo mais, tá bom? Lembrando que tanto B quanto A vão mexer na parte vertical, ou seja, alterando a imagem da função, no caso os valores de y, tá bom? Outra coisa importante, a amplitude, para descobrir a amplitude, basta multiplicar o asão por 2, tá bom? Então, se nós temos um asão valendo 2, significa que a amplitude é 4, tá bom? Isso é sempre importante a gente pensar, porque nos agiliza muita coisa, tá bom? Tanto é que nos exercícios eu já vou partir assim, a amplitude é o dobro do A, ou eu posso pegar o valor do A e dividir, desculpa, pegar o valor da amplitude e dividir por 2, eu também chego no valor do A, tá bom? Isso é super importante, beleza? Tranquilo? Então, ó, agora vamos mexer dentro da função, dentro do parênteses, dentro do x, alterando a variável. Se nós alteramos a variável, nós vamos alterar o domínio, ou seja, nós vamos fazer um deslocamento horizontal, tá bom? E aí nós temos Bzinho que está somando ou subtraindo dentro da função. Se for positivo, vai para a esquerda, todo o gráfico. Se for negativo, vai para a direita, tá? Agora, se este cara, o A, este daqui, ó, ele vai alterar o período. O período da função, o que seria este período, né? Se você não sabe, presta atenção agora, anota porque é super importante, viu? Período, vamos dizer, é a volta, é o tempo necessário que o gráfico leva, vamos dizer, é uma volta. Uma volta, mesmo numa circunferência, é uma volta. Uma volta é um período, digamos assim. Tá bom? Eu vou até mostrar, ó, quer ver? Vamos dizer, ó, vou pegar uma caneta que dê para ver, ó, vou pegar essa amarela. Eu estou aqui neste ponto, ó, neste ponto ali, ó, que eu marquei de amarelo, tá? Para dar uma volta, basta você, ó, tá aqui, eu vou ter que subir, vou ter que descer e voltar para o mesmo ponto. Então, vamos dizer, ó, que isso daqui, ó, é o período do gráfico, esta volta aqui. E aí, aquele cara, este azinho aqui, ó, que eu estava falando para você, vai ou aumentar o período ou vai diminuir o período. Isso é super importante, tá bom? Então, o período é quando o gráfico vai e volta para o mesmo lugar, subindo e descendo apenas uma vez. Então, ó, eu subi, eu desci e voltei para o mesmo lugar. Olha que beleza. E aí, este é o período, tá bom? Então, este cara altera o período. Isso é super importante. Porque se ele for maior que 1, ele vai contrair. Ele vai contrair. Ele vai diminuir, ó, ele vai diminuir o período. Tá bom? Se for maior, se estiver entre 1 e 0, vai dilatar, vai aumentar o período. Tá bom? Agora, se for negativo, ele inverte, né, o gráfico e... Enfim, mas é bem complicadinho mexer com esse A, tá bom? É sempre mais fácil mexer fora da função. Tranquilo, meu povo? Então, ó, revisão feita, isso é super importante para a aula de hoje, tá bom? A aula de hoje está aqui, nesta tela, beleza? Agora, temos essa dica do dia, né, que eu já estava mostrando para vocês, que eu postei lá no Insta, tá? Quem não segue, vai lá seguir, porque toda quarta-feira eu posto uma dica do dia super importante para você ir lá, seguir, salvar essas dicas que vão te ajudar bastante, tá bom? Tranquilo, meu povo? Então, ó, aí tá tudo resumido para você, em gráficos ainda. Então, ó, só emoções e só alegria para você estudar. Fechou? Tranquilo? Então, bora lá. Siga agora para falar rapidinho de funções trigonométricas, tá bom? O que a gente precisa saber delas? Período é 2π sobre A. A é o cara que multiplica o x. Isso é super importante, tá bom? Porque é este cara que vai alterar o período, tá bom? Então, o período é sempre 2π sobre A. Seguinte, outra coisa também importante. Função cosseno, ela vai começar no 0, 0, tá bom? E a função cosseno já vai começar no 0, 1. Beleza? Ambas as funções têm valor máximo de 1 e valor mínimo de menos 1. Tá bom? Isso daqui é importante. Então, ó, valor mínimo, e aqui, ó, valor máximo. Tá bom? Isso aqui é super importante. Então, ó, pisca-alerta ligado para você, meu querido vestibulando e meu querido estudante fácil, tá bom? Aqui tem que prestar bastante atenção. Beleza? Então, é basicamente isso, tá? E, ó, aqui, se você quiser ver o período, ó, tá aqui, ó, subiu, desceu, voltou para o mesmo lugar, ó, o período é 2π. Isso é super importante. Aqui é a mesma coisa, ó. Estou partindo deste ponto, eu preciso voltar para este mesmo ponto. Então, ó, eu desci, subi mais ou menos, vai, digamos assim. Subi, desci, subi.
Ó, voltei para o mesmo ponto. Período também é 2π. Então, tanto para a função seno quanto cosseno, período é 2π. Beleza? Tranquilo? Então, revisão feita, partiu o exercício e já começa com o exercício de 2021 do Enem, que eu fiz este na prova, né? Eu acredito que você também, meu querido estudante fácil que fez Enem, deve ter feito esse exercício, né? Ou pelo menos visto ele, não é verdade? Então, ó, vamos lá. Ele nos fala, atenção, ó, uma mola é solta da posição distendida conforme a figura. A figura à direita representa o gráfico da posição P em centímetros da massa M em função do tempo T em segundo, ou em um sistema de coordenadas cartesianas. Este movimento periódico é descrito por uma função do tipo P de t, ou seja, o período em função do tempo, é igual a mais ou menos a cosseno de ômega t ou mais ou menos a seno de ômega t. Tá bom? Então ele já está falando, ó, presta atenção agora, isso é super importante, em que A maior que zero é a amplitude de deslocamento máximo e ômega é a frequência que se relaciona com o período t pela fórmula ômega igual a 2π sobre t, tá? Enfim, é a mesma coisa que a gente estava falando, tá bom? P igual a 2π sobre A, tá? A mesma fórmula. Beleza, então ele já mais ou menos nos falou, nos deu dica de como resolver o exercício. E aí ele nos pede a expressão algébrica do gráfico. Pensa enquanto eu tomo uma água. Primeira coisa, eu começaria resolvendo, tá bom? Todo exercício aqui tem a resolução dele, mas eu vou falar como que eu resolveria para você já indo pegar as manhas, tá? Primeiro, descobrindo o período. Por quê? Ó, eu estou aqui, certo? Ó, estou no menos 3. Eu tenho que voltar para este mesmo ponto. Ó. Subir, desci, subir. Ó, tá aqui. Período é este daqui. Este é um período. Está onde? Π. Então, para descobrir o período, período é igual a 2π sobre A. Este cara é π. Cortou aqui. Descobriu que o período é 2. Ou seja, isso já dava para descobrir pelas alternativas, tá bom? Porque o valor do A era 2. Mas se não tivesse alternativa, já descobriu o período que vale 2. Beleza. Agora, outra coisa também importante. Vamos ver a amplitude, certo? A amplitude é a diferença entre o valor máximo e mínimo. 3 menos 3, é 6. 6 sobre 2, 3. Beleza. Beleza, então o que eu já posso tirar aqui, ó? Posso tirar D e E. Porém, atenção a uma coisa, esta função está invertida. Ela está ao contrário o gráfico. Olha que beleza. Por quê? Se fosse uma função cosseno, ela teria que começar no 1, mas ela está já começando no menos 3, então já está ao contrário. Tá bom? Se fosse uma função seno, teria que começar no 0. Mesmo assim, também já está ao contrário. Por que está ao contrário, Henrique? Tem que ser negativo. Porque não tem nenhum modificador, digamos assim, que faça com que a função desça, né? Alguma coisa subtraindo fora da função. Se tivesse, aí tudo bem. Aí poderia não ser invertido e apenas sim estar descendo. Mas como não tem, ela está invertida já direto. E aí, a partir deste ponto aqui, ó, atenção, a partir deste ponto aqui, a gente consegue descobrir se ela é função cosseno ou é função seno, tá bom? Por quê? A gente já sabe que é menos 3, alguma coisa, 2t, certo? Isso eu já descobri. Agora, se descobrir se é seno ou cosseno, basta você pegar este ponto aqui, por exemplo, sempre pega o que está alinhado com o eixo y, tá? É sempre mais fácil. Que aqui no caso é 0 e 3, 0 menos 3. Eu substituo, ó, eu vou fazer P de t é igual a menos 3, eu vou fazer duas possibilidades, sendo cosseno e sendo seno, tá bom? Que aí sim eu vou ver. E aí pt, aqui ó, menos 3, seno de 2t. Beleza? Então eu vou substituir o t por 0 e vou ver se vai dar menos 3 mesmo, ó. Cosseno de 2 vezes 0 é 0, cosseno de 0 é 1. Aqui fica 1, aqui dá menos 3. Por isso que eu já sei que é a letra A. Mas, ó, por que não poderia ser o seno menos 3 vezes seno de 2 vezes 0? É 0. Seno de 0 é 0. Então, isso daqui zera. Entendeu? Por isso que não pode ser função seno. Por isso, é a alternativa A de abobrinha. Olha que beleza. Tranquilo, meu povo? De boas, espero que sim. Espero que sim. Então, sempre construa este raciocínio que vai, ó, fazer você acertar com certeza no teu vestibular. Fechou? Tranquilo? Então, bora pro 2. Vamos que vamos, hein? 2, Enem 2019. A mesma coisa. Olha que beleza, hein? Olha que beleza. Os movimentos ondulatórios periódicos são representados por equações do tipo, ó, ele já passou uma equação, ó, ele já passou um formato, um modelo,
tá? Que apresentam parâmetros com significados físicos importantes, tais como a estrutura, tal, enfim, tá falando um monte aqui. Bom, a expressão algébrica que representa a posição t da cabeça do pistão em função do tempo t é, primeira coisa, bora para a amplitude, 4 menos 4 é 8, beleza? 8 dividido por 2 eu já chego no valor do A, que é 4, ó. Então já descartei B e C, beleza? Beleza, opa, B e C. Agora, vamos descobrir o período. Período, ó, comecei aqui, eu tenho que voltar para o mesmo lugar, ó, subi e desci, tá aqui. Então o valor do A, né, do A é π, vai, digamos assim. Período é igual a 2π sobre A. Ah, desculpa, até no outro aqui eu confundi. O período é π, tá bom? Não é o valor do A. Então A é igual a 2π sobre π. Agora sim, tá? E aí o A vai dar 2. E aí você já até sabe que é a letra A, tá bom? Você já consegue descobrir que é a letra A. Por que não, Henrique, letra D de dado ou E de elefante, tá bom? A D de dado, a E não poderia ser. A D não poderia ser porque, como está somando, está positivo, teria que o gráfico ir para a esquerda. E não está indo para a esquerda, ainda mais que é uma função seno, ela tem que já começar no 0, 0. E a função está começando no 0, 0. Tá bom? Então, por isso que não teria como ter algo somando dentro do parênteses, tá bom? Por isso, já é a alternativa A. Ó que beleza, meu povo. Que sucesso, hein? Que sucesso. Bem tranquilo, né? Espero que sim. Qualquer dúvida, mande lá pelo Insta, fechou? Então, bora pro 3. Simbora, 3 do Enem 2018, a mesma coisa, está falando de uma roda gigante aqui, ó, beleza, sempre a mesma coisa. Ele nos pede a expressão da função da altura é dada por. Bom, basicamente, por onde que eu começo, ó? Aqui eu já tenho coisas somando por fora, tá? Primeira coisa, eu vou descobrir pela amplitude, já descubro o valor do A, tá bom? Então, eu vou pegar este valor, certo? A é 168... Ah, eu não tenho valor mínimo, né? Não tenho valor mínimo. Bom, então o que nos resta pensar aqui numa coisa? O que nos resta pensar numa coisa? Primeiro, se eu pegar, ó, se eu for 80, ó, eu já vou descartar as letras C, D e E. Já vou explicar o porquê. Eu vou pegar, já vou ficar na letra A, tá? Ah, primeiro, a D e a E eu já posso descartar porque está envolvendo duas funções juntas. Se tivesse duas funções juntas, teriam dois gráficos ali, tá? Dois gráficos. Então, ó, já descarta D e E. E também na C, para ser 168, o gráfico teria que estar começando já na 168. Então não teria como, tá? Por isso que já não pode ser a letra C. Eu fico entre A e B. Agora só basta descobrir se é 80 seno, se é 80 cosseno, tá bom? Basta você pegar basicamente este ponto aqui, ó. Este ponto aqui, que ele está no 0,88, certo? Então, x valendo 0 e y 88. Basta eu substituir aqui, ó, seno de 0 é 0, isso daqui zera. 80 vezes cosseno de 0, que é 1, vai dar 80 mais 88. Não pode ser, portanto, só pode ser a letra A. Olha que beleza. Fácil, meu povo, tranquilo? Como fazer isso se não fosse, por exemplo, se não fosse uma questão de alternativa? Como que eu faria isso, tá? Eu iria pensar o seguinte, ia ver o período, tá bom? Então, o período já seria 2π, certo? Ó, seria 2π, então o A valeria 1, o Azinho valeria 1, tá? Outra coisa, o que eu posso pensar também? A função subiu até o 88. Se ela subiu até o 88, logicamente o cara que estaria somando fora teria que ser 88. E aí, como esticou até o 168, eu veria a diferença e aí pensaria também no valor do Azão que mexeria na amplitude, tá bom? Mas enfim, raciocínio feito, questão bem tranquila do Enem, né? Bem tranquila, tudo segue sempre o mesmo padrão, né? Sempre o mesmo padrão. Então, ó, chuchu, beleza. Se seguir o mesmo padrão na tua prova, na tua hora do Enem, você vai acertar com certeza. Fechou? Tranquilo? Então, bora pro 4, né? Simbora. 4 do Enem 2017. Essa é interessante. Essa é bem legal. Vamos lá, ó. Desculpa. Um cientista em seus estudos para modelar a pressão arterial de uma pessoa utiliza uma função do tipo, olha aqui, ó. Normalmente isso é sempre comum, viu? O Enem passar mais ou menos como que a carinha da função. Tá bom? Então ele falou, ó, tem um A, um B e um K aqui multiplicando. Beleza. Em que A, B e K são constantes reais positivas e T representa a variável tempo medida em segundo. Considerem que o batimento cardíaco representa um intervalo de tempo entre duas sucessivas pressões máximas.
Ao analisar um caso específico, o cientista obteve os seguintes dados. Tá bom. Ele pede a função p em relação ao tempo. Primeiro, se temos uma função máxima, ou seja, significa que este valor é positivo do b, porque ele vai esticar até o máximo. E como é mínimo, a pressão mínima, ele vai acabar invertendo, tá bom? Ele vai inverter a função, por isso que ele passa a ser negativo. E a partir daqui, se eu somar as duas, né? Se eu somar as duas funções, né, as duas equações desse sisteminha aqui, eu cancelo este com este e chego que 2A é 198 e descubro que A é 99. Ou seja, azão, que é o cara que soma ou subtrai, né, que sobe ou desce a função, é positivo 99. Beleza. A pressão máxima, consequentemente, só pode ser 1. Tá bom? Porque respeita a lei do cosseno, né? Aquela questão que o cosseno só vai de 1 a menos 1 na sua forma básica, tá bom? Por isso que para uma pressão máxima, isso daqui tem que valer 1. E aí sim eu consigo descobrir o valor do B, porque eu já tenho que A vale 99. Então 99 mais B é igual a 120. Descubro que B é 21. Olha que beleza. Agora basta, ó, já vou até tirar essas alternativas que eu sei que não são. Basta descobrir se é A, C ou D. Você não vai chutar porque você é um estudante fácil. Primeiro, são 90 batimentos cardíacos por minuto, só que o tempo tem que estar em segundos, certo? Então, se é 90 batimentos em cada minuto, vou dividir por 60 para chegar em batimentos por segundo. E aí eu vou chegar então que o período acaba sendo o quê? 2/3. Olha que beleza, 2/3 de segundo. Logicamente, para descobrir aquele K, né, eu faço que o período é igual a 2π sobre A. A é igual a quê? 2π, qual que é o período? 2/3. Então, eu vou multiplicar pelo inverso, 3 sobre 2. E acabo cancelando aqui e chego que é 3π. 3π vezes t, que é o tempo. Olha que beleza. Portanto, a alternativa A de abobrinha. Olha que fácil. Então, a função fica 99 mais 21 cosseno de 3πt. Olha que beleza. Bem tranquilo, né, meu povo? E aqui só deu alternativa A, tá? Mas você não vai chutar a letra A, hein? Você vai resolver e acertar com categoria, não é verdade? Fechou? Então bora para o 5, meu povo. 5 de Enem 2017, de novo. E essa questão é bem simples, viu? Bem simples mesmo. Ó, atenção. Raios de luz solar estão atingindo a superfície de um lago, formando um ângulo X com a superfície conforme indicada a figura. Em determinadas condições, pode-se supor que a intensidade luminosa desses raios na superfície do lago seja dada aproximadamente por I de x é igual a K seno de x, sendo K uma constante, supondo-se que x está entre 0 e 90. Quando x é 30, a intensidade luminosa se reduz a qual percentual de seu valor máximo? Bom, valor máximo é quando x é 90. Seno de 90 é 1, ou seja, eu estou me baseando no 1 sendo o valor máximo, tá bom? Seno de 30, agora eu vou substituir o x por 30 e vou calcular o seu seno. Eu sei que seno de 30 é meio, então aqui fica meio vezes k. Se eu estou baseando que o valor máximo é 90 e ele vai dar a expressão 1k, de 1k para meio k eu estou reduzindo em 50%, alternativa B de bola. Olha que simples, meu povo. Olha que tranquilidade. Esse exercício aqui você tem que matar de primeira, tá bom? De primeira. Basta interpretar o enunciado e resolver numa boa. Simples, né, meu povo? Bem tranquilo, né? Bem tranquilo. Partiu 6? Vambora. Vambora, tamo indo bem, tamo indo bem. Ó, vamos lá. Um técnico precisa consertar, ó, Enem PPL 2015, hein? Um técnico precisa consertar o termostato do aparelho de ar-condicionado de um escritório que está desregulado. A temperatura tem em graus Celsius no escritório varia de acordo com a função. Bem feia, né? Bem feia, mas tudo bem, ó. Sendo H o tempo medido em horas a partir da meia-noite. Então ele tem que ser maior ou igual a 0 ou menor ou igual a 24. E A e B, os parâmetros que o técnico precisa regular. Os funcionários do escritório pediram que a temperatura máxima fosse 26 graus e a mínima 18, e que durante a tarde a temperatura fosse menor do que durante a manhã. E ele pergunta quais devem ser os valores de A e B para que o pedido dos funcionários seja atendido. Primeira coisa, vamos pensar no seguinte. Eu quero que a temperatura seja, substituindo esses valores na equação por 26 graus pela manhã, e vou supor às 6 horas, às 6 horas e 18 graus às 18, tá bom? Então eu vou pegar 6 horas como referência da manhã, tá bom? E 18 horas como referência à tarde, tá? Então vou substituir na função. Eu chego a t de 6, né? Certo? Porque eu estou vendo tudo em horas, beleza?
t de 6 é igual a 26, certo? Porque tem que ser 26, toda essa função tem que dar 26. É igual a mais b vezes o seno de π sobre 12. Substituo o h por 6 menos 12. Substituo tudo bonitinho, ó, seno de menos π sobre 2 é menos 1. Então eu chego que 26 é igual a menos b. Fechou? Tranquilo, né? Agora, t de 18, vou fazer a mesma coisa. Substituir o h por 12, por 18, seno de π sobre 2 é 1, e eu chego então que a mais b é igual a 18. Caí no sistema. Olha que fácil. Somo os dois, ó, descubro que a é 22, consequentemente b é menos 4, resultando em alternativa b de bola. Olha que simples. É uma questão em que você tinha que ter mais um senso assim de um senso crítico, digamos, e enfim. Henrique, outra coisa, por que você escolheu 6 horas e 18 horas? Basicamente, porque quando a gente determina que começa amanhã, quando começa à tarde, à noite, né, digamos assim. Então, e também, se você tem um menos 12 aqui, ó, pega valores fáceis, né? Não vai pegar, por exemplo, vou pegar 7 horas da manhã, não. Pega valores que sejam múltiplos, né, entre si, porque fica mais fácil da gente determinar o seno e tudo mais. Tá bom? Tranquilo? De boas? Qualquer dúvida me mande, ó, pelo Insta, @estudo.fácil. Fechou? Tranquilo? Então bora pro 7, meu povo. 7, em 2014, ó. A quantidade certa de certa espécie de crustáceos medida em toneladas presente num trecho de mangue foi modelada pela equação tal, onde T representa o número de meses transcorridos após o início de estudo e W é uma constante. O máximo e o mínimo de toneladas observados durante este estudo são, respectivamente, bom, máximo, se é uma função seno, máximo e mínimo, 1 e menos 1, respectivamente. Basta substituir aqui por 1 no seu máximo, então fica 6 mais 4, 10. 600 sobre 10, 60. Esse é o valor máximo. E se você substituir por menos 1, você descobre o valor mínimo, que vai dar 300, portanto, a alternativa D de dado. Olha que simples, é uma questão do Enem que você tem que bater o olho. Se ele pedir o máximo e mínimo, já substitui por 1 e menos 1, tá bom? Porém, cuidado, se o valor do B, né, que é o cara que multiplica a função, é positivo ou negativo. Isso é super importante, tá bom? Tranquilo? Então bora pro 8, meu povo. O 8 é super fácil e você tem que, assim, de bater o olho, já tem que responder de cara, viu? Ó, Enem PPL 2014. Vamos lá, ó. Uma pessoa usa o programa de computador que descreve o desenho da onda sonora correspondente a um som escolhido. A equação da onda é dada num sistema de coordenadas cartesianas por, passou a função ali, em que os parâmetros A, B e C são positivos. O programa permite ao usuário provocar mudanças no som ao fazer alterações nos valores desses parâmetros. E a pessoa deseja tornar o som mais agudo e para isso deve diminuir o período da função. Se ela quer diminuir o período, ela tem que mexer naquele cara que multiplica o x. E aí, ó, os únicos parâmetros que necessitam ser alterados ou são... Bom, gente, se você quer que altere o período, tem que alterar quem multiplica o x. Quem multiplica o x, ó, só pode ser o b. Olha que beleza, portanto, é a alternativa B de bola. Ó. Que de bater o olho... Você já sabe, ó, tem que alterar o período, é alterar o cara que multiplica o x. E aí você acerta a questão. Olha que simples, é uma questão bem fácil, né, do Enem, bem tranquila de resolver. Não é verdade? Tranquilo, meu povo? Então bora pro 9 para a gente encerrar com chave de ouro esta aula aqui também. Ó. Vamos lá. Enem 2010, questão mais antiga, mas vale a pena a gente praticar. Né? Ó, um satélite de telecomunicações minutos após ter atingido sua órbita, está a R quilômetros de distância do centro da Terra. Quando R assume seus valores máximo e mínimo, opa, já pensa em substituir por 1 e menos 1, tá? Disse que o satélite atingiu o apogeu e o perigeu, né, que está mais perto da Terra e mais longe da Terra, respectivamente. Suponha que para esse satélite o valor de R em função de t seja dado por essa função bem feia aí, ó. Um cientista monitora o movimento desse satélite para controlar o seu afastamento do centro da Terra. Para isso, ele precisa calcular a soma dos valores de R no apogeu e no perigeu, representada por S. E aí ele tem que saber o quê? O cientista deveria concluir que, periodicamente, S atinge o valor D. Basicamente, substituir toda essa função cosseno, ó, por 1 e menos 1. E aí você soma esses valores. Ó. Aqui está errado, tá? Que o certo seria menor valor, e aqui sim, maior valor. E aí você substitui e descobre que ó, o menor é 6.900, o maior é 5.100, descobriu isso bonitinho, somou, chegou que é 12.000 quilômetros, alternativa B de bola.
Olha que simples, meu povo. Olha que tranquilo. Olha que tranquilo. Bem de boas, né, meu povo? Bem sucesso, bem suave na nave, não é verdade? Bom, gente, encerro a nossa aula por aqui. Se ficou qualquer dúvida, pode me mandar lá pelo Insta, @estudo.fácil. Fechou? Tranquilo, meu povo? Então é isso. Agradeço demais a sua atenção, a sua paciência e a tua companhia. E nos vemos então na próxima videoaula, meu povo. Tamo junto, um grande abraço, fiquem bem, bons estudos e até mais.